Que a graça e a paz de Deus seja com todos. Louvo a Deus por mais esse dia, por mais a oportunidade que tenho de estar falando da palavra do Senhor nesse período aí de isolamento, mas que o Senhor tem nos dado graça, tem nos guardado e tem nos protegido também. Quero ler a palavra de Deus com os irmãos na sequência, vou estar orando para em seguida entrarmos na mensagem propriamente falada. Quero ler o texto de Gênesis 22, vou ler do versículo 1 até o 19. Gênesis 22, do 1 ao 19, que diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar e em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estenda a mão sobre o rapaz, e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de O Senhor proverá. Daí dizer-lhe, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e levantando-se, foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Amém. Vamos falar com Deus? Ó bondoso Deus,
Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Deus soberano, Deus poderoso, nos dirigimos a Ti em oração porque nós confiamos que o Senhor é o único Deus que pode mudar a situação e a circunstância, Pai. Te agradecemos por ter cuidado de nós neste período, dos nossos irmãos, dos nossos familiares e amigos. Obrigado por nos proteger e nos guardar, Senhor. Nesse período de aprendizado da Tua Palavra, fala conosco, Pai. Nos quebranta para que possamos, com humildade, compreender a Tua Palavra e praticá-la em nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Quero pensar nesse dia, nesse texto, sobre a fé de Abraão. Abraão, ele era um homem comum, como a todos nós, sujeito às mesmas paixões que nós temos, às mesmas fraquezas. Em alguns momentos ele foi inconstante, em alguns momentos ele teve medo, em alguns momentos ele tentou de alguma forma dar um jeito de ajudar a Deus, porque ele pensou que Deus estava demorando para atender o seu pedido, ou a promessa de Deus. Quando ele habitou na terra de Abimeleque, ele tentou, de alguma forma também, não confiando muito em Deus, dizendo que Sara era sua esposa. Isso trouxe grandes consequências àquele povo e àquela nação. Mas nós não podemos negar o fato de que Abraão, realmente ele foi o pai da fé, como a palavra de Deus nos ensina. E por vários momentos, nós podemos observar e aprender que nós temos muito o que aprender com este servo do Senhor, com este homem de Deus, que aos 75 anos de idade, Deus o chama, pede para que ele saia da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Ele obedece à ordem de Deus e vai. Ele recebe de Deus a promessa que ele iria ser pai de uma grande nação. E o tempo passa e parece que Deus está se atrasando a cumprir a sua promessa. Ele recebe esta promessa com 75 anos e já está chegando aos 100, quando nasce Isaac, o filho da promessa, o filho amado, o filho que ele tanto esperava, juntamente com Sara, sua esposa. E após o filho nascer, passa-se aos anos, e Deus pede para que Abraão ele sacrifique o seu filho, para que ele ofereça Isaque como holocausto ao soberano, ao rei dos reis. Vamos aprender algumas lições importantes neste texto. E é interessante que é um texto muito conhecido. Quando eu estava pensando nesse texto para falar, pude observar que quantas vezes nós agimos de maneira diferente da qual Abraão agiu. Quantas vezes nós não temos a mesma fé, na mesma proporção que Abraão teve quando Deus o chama e pede Isaque. Diz aí o versículo 1 que Deus chama Abraão. E Abraão ele se prontifica a atender o chamado de Deus, sem mesmo saber qual que era o plano que Deus queria que ele executasse, qual era a tarefa. Deus chama Abraão e ele de imediato responde: eis-me aqui. Como que se colocando inteiramente à disposição de Deus para cumprir aquilo que o Pai Celestial o estava chamando. E quantas vezes nós, quando alguém nos chama, quando somos chamados para fazer uma tarefa,
algo na obra do Senhor, primeiro nós ouvimos a proposta, nós avaliamos as consequências dessa proposta. E se na nossa avaliação a proposta não for algo vantajoso para nós, muitas vezes nós não aceitamos a proposta. Mas é interessante que Deus chama Abraão e antes mesmo de dizer a Abraão qual era o propósito e qual era a proposta, Abraão se coloca à disposição de Deus. Eu estou aqui, eis-me aqui. No versículo 2, Deus fala para Abraão qual é a proposta, ele conta qual era o plano. Abraão, toma o teu filho. Notem isso, Deus pede o filho e dá ênfase. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. E vai à terra de Moriá e oferece ali holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Não era que Abraão não tinha sentimento pelo filho, Abraão o amava. E o texto deixa isso bem claro. Deus dá ênfase no chamado a Abraão, olha, toma teu filho, o teu único filho a quem tu amas. E vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. Agora, pense na situação, Abraão já sabendo qual era o plano de Deus, o que Deus queria dele, humanamente falando, Abraão poderia, ao ouvir essa voz, falar, Senhor, mas esperei tanto tempo para que o Senhor me desse a Isaac, sabe, Senhor? O Senhor fez realmente um grande milagre, porque humanamente eu e a minha esposa Sara não poderíamos mais ter esse filho. E o Senhor pede este filho. Abraão poderia ter um particular com Deus, pedir mais tempo para orar. Ah, Senhor, deixa eu passar mais uns anos com ele. Afinal de contas, ele é jovem. Provavelmente, os historiadores vão dizer que Isaac tinha entre 14 e 17 anos, quando Deus pede para que Abraão o sacrifique. Deixa, Senhor, mais para frente. Deixa nós desfrutarmos desse momento, desse tempo de alegria quando nós temos nosso filho amado, Pai. Mas não. Diz o versículo 3 que Abraão ele levanta de madrugada, ele pega o jumento, ele chama os seus servos, ele pega o seu filho, prepara a lenha, ele corta a lenha e prepara e parte para o lugar aonde Deus o estava chamando. E uma das coisas que eu pensei também, pensando nessa mensagem, imagine Abraão, ele ouve Deus falar com ele, ele chega perto de Sara, sua esposa, e compartilha com ela. Sabe, Sara, Isaac, nosso filho, Deus falou comigo hoje, ele pediu para que eu pegasse o menino e fôssemos até a terra de Moriá e oferecesse ele em sacrifício. Imagina a reação de Sara. Penso eu que se ele conta isso para Sara, nem de casa ele ia sair com o filho. Por mais amor que o pai tem com o filho, mas a mãe era mais emotiva. Abraão, você não está bem certo do juízo não, Abraão. Como assim? Deus ele prometeu que iria nos dar Isaac, passaram 25 anos e Isaac nasceu, eu sei que foi um milagre, e agora demorou mais tempo para que Isaac nascesse do que ele pedisse Isaac para ser oferecido em sacrifício. Abraão, tem certeza que você ouviu direito? Tem certeza que você entendeu, Abraão? A mensagem de Deus? Realmente foi isso que Deus pediu, que você sacrificasse o nosso filho?
O texto ele não deixa margem se houve ou não o diálogo entre Abraão e Sara. E até mesmo quando Deus chama Abraão e fala: Senhor, afinal de contas o filho não é só meu, então eu tenho que conversar com Sara para pedir a opinião dela. O filho é de nós dois, então eu preciso conversar com ela para ver o que ela pensa, o que ela acha. Não, mas Abraão, ele ouve, não deixa para mais tarde, logo cedo, de madrugada, ele sai rumo a Moriá. Eu aprendo também que Abraão, ele tinha uma fé com direção e com ação. Deus pede que ele vai a Moriá. E diz o texto que ele sai com destino a Moriá. Ele não parte em sentido contrário, como Jonas fez. Jonas, vai a Nínive. Pegou o navio no sentido contrário. Não. Abraão, ele sai na direção que Deus o manda ir. Deus fala: olha, vai para Moriá. Ele pega o seu jumento, prepara a lenha, pega os seus servos, pega seu filho e parte com direção a Moriá. Percebe que tem uma direção e tem uma ação. Ele não deixa isso para mais tarde, para depois, é de madrugada. E o texto não fala aqui se Abraão ficou com o coração apertado, mas pense, no versículo 4 e versículo 5, vai dizer que eles andaram 3 dias. Pense o diálogo entre o pai e o filho, Abraão e Isaque. Eles caminhando rumo à terra de Moriá. Dá tempo para falar sobre bastante assunto. Ainda mais que naquele tempo, naquele período, não existia rede social para que o pai e o filho andassem com o celular na mão. Era, como é hoje, muitas vezes, 5 minutos de conversa e a maior parte do tempo cada um no seu celular. 3 dias de viagem, filho, adolescente, cheio de pergunta para se fazer, a alegria de estar indo viajar com o pai. Nós não sabemos também se Isaque já havia feito outras viagens com Abraão, tão distante como esta. Mas imagina a satisfação de um adolescente de estar indo para um lugar distante, na companhia do seu pai. Eu imagino o coração de Abraão ao longo desta caminhada, aos assuntos que surgiam para dialogar, para falar com seu filho. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos observar algo interessante que o versículo 5 vai nos dizer a respeito da fé de Abraão. Diz aí o versículo 5 que após Abraão ele ter avistado o monte de longe, ele diz para os servos: olha, ficai aqui, eu e o rapaz, nós iremos até lá adorar. E após adorar, nós voltaremos. Nós aprendemos pelo menos 2 lições importantes aqui. A primeira é que Abraão, mesmo sabendo que o plano era matar Isaque, mas ele transforma em adoração. Deus havia dito para ele para que ele fosse sacrificar, mas ele não na sua mente ele não iria matar o seu filho, ele não iria perder o seu filho, ele iria adorar a Deus. E segundo, ele tinha convicção, ele tinha certeza que não iria ir adorar e voltar com um cadáver. Ele tinha certeza que ele iria adorar e iria voltar com o rapaz. Porque ele vai afirmar: olha, eu e o rapaz iremos e, havendo adorar,
nós voltaremos. Fala no plural. Ele acreditava que Isaac iria voltar com ele. Que fé magnífica que Abraão ele demonstra para nós. É interessante que o autor aos Hebreus, quando vai falar deste assunto, em Hebreus 11, do 17 ao 19, vai dizer que Abraão ele cria que ainda que Isaac fosse morto, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. E por isso que ele parte confiante em obedecer à voz de Deus. Do versículo 6 ao versículo 8, nós vamos observar que Abraão, ele tem uma fé que ele influencia. Diz que ele tomou a lenha, ele coloca sobre Isaac, aí você vai perceber que Isaac era um adolescente meio fortinho para carregar um pouco de peso. Ele pega o fogo e o cutelo e vai junto caminhando. E em determinado momento, Isaac ele percebe que está faltando algo. Penso eu que ele faz a pergunta que Abraão menos queria ouvir. Ele olha, ali está o fogo, ali está o cutelo, ali está a lenha. Ele pergunta: pai, onde está o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro, meu pai? Vamos observar que Isaac ele tinha noção do que era o sacrifício. Ele já sabia que para sacrificar era um animal que era sacrificado. Então, se estamos indo eu e meu pai fazer o sacrifício, é preciso que tenha um cordeiro. E Abraão, ele não procura palavras que massageiam o ego do seu filho, mas ele demonstra uma confiança muito grande no Deus a que ele servia, na resposta que ele dá para o seu filho. E por que eu digo que Abraão ele tinha uma fé que ele influenciava? Nós vamos observar ao longo do texto que o texto não vai dizer para nós se houve em nenhum momento resistência de Isaac. Mas a resposta de Abraão a Isaac é: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E o versículo 8 conclui dizendo: e os dois seguiam juntos. Ele sai de Berseba, rumo a Moriá, com uma ordem clara de Deus, com uma mensagem clara de Deus. Você vai até Moriá, em um dos montes que eu vou te mostrar, para sacrificar Isaque, o teu filho, o teu único filho. E quando o filho percebe que não tem nenhum cordeiro, e aí, pai, cadê o cordeiro? E Abraão também foi muito sábio. Ele disse: meu filho, não vai ter cordeiro não, é você que vai ser sacrificado. Deus tinha falado para Abraão, não para Isaac. Eu podia correr o risco de Isaac dar no pé. Se nós formos pensar em um jovem entre 14 e 17 anos, e um ancião já com seu 100 e pouco anos de idade, dificilmente Abraão iria pegar Isaac na corrida. Fala: olha, meu filho, Deus proverá para si. E continuaram a caminhada. E do versículo 9 até o 12, vai dizer que Isaac ele é colocado sobre o altar. O texto aqui, ele não diz na sequência, fora no começo do versículo 2, nada a respeito do sentimento de Abraão. Mas no começo nós vamos observar que Deus é bem claro: olha, teu único filho é quem tu amas. E Abraão, ele não vai choramingando pelo caminho. Ele vai confiante. Quantas vezes nós erramos porque nós tomamos as nossas decisões
baseada nos nossos sentimentos. Eu estou sentindo assim, eu estou sentindo assado. Irmãos, ouvintes da palavra de Deus, aprendam também nesse texto que nós não devemos tomarmos as nossas decisões nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos eles podem nos enganar. Depende muito da situação e circunstância, do momento pelo qual nós estamos passando. Aprendam também que nós não devemos confiar nas pessoas, porque nem sempre as pessoas vão poder suprir as nossas necessidades. Esse texto ele é bem claro para nós, nos deixa, entre tantas lições, que a nossa vida, nós devemos sempre estar confiado em Deus, que é Ele quem pode suprir todas as nossas necessidades. É interessante que nós vamos pensar, mas às vezes Deus faz uns pedidos meio inusitados para nós, que nos choca. Por que Deus ele vai pedir justo o único filho do casal? Mas nós aprendemos também que Deus ele não quer Isaac, ele quer o amor de Abraão. É interessante, nós vamos observar que na Bíblia não existe um outro texto que vai tratar com tanta eloquência aquilo que Cristo fez por nós na cruz, como este texto. Porque o versículo 9 até o 12 diz que Abraão ele prepara o altar, ele coloca a lenha em ordem, ele amarra Isaac. Não há registro aqui de resistência da parte de Isaac. Se nós formos ouvir alguns comentários a respeito se houve uma luta para que Abraão pudesse segurar o seu filho e amarrar, os historiadores não vão ter uma conclusão certa, mas se nós pensarmos que Cristo ele foi para a cruz como o Cordeiro de Deus, ele não foi obrigado, Isaac também não se opôs. E alguns até vão dizer, não, com certeza no começo Abraão não conta para Isaac qual era o plano, mas chegando durante a conversa, o diálogo em que Isaac pergunta para Abraão onde está o cordeiro, que Abraão dá aquela resposta magnífica, Deus proverá para si. Nesse período, Abraão prepara o seu filho. Olha, meu filho, Deus vai prover o cordeiro, mas nós estamos aqui porque Deus ele pediu para que nós viéssemos até aqui e oferecesse você. Mas eu creio que ainda que você morra, Ele é poderoso para te ressuscitar, meu filho. Porque o seu nascimento já foi um milagre. Eu e sua mãe não podíamos ter filho, mas Deus ele fez um milagre para que você existisse. Eu creio que Ele é poderoso para operar outro milagre ainda. Porque Ele prepara o altar, Ele amarra Isaac e coloca sobre a lenha. E diz o versículo 10, que ele levanta a mão, ele pega o cutelo para imolar ou matar o seu filho. Quando do céu o anjo do Senhor brada e vai dizer para que ele não faça nada contra o seu filho. Irmãos, para Abraão, Deus ele preparou um cordeiro substitutivo. Porque diz aí o versículo 13, que Abraão ele olha, levanta os olhos, ele olha e vê atrás deles um carneiro preso pelos chifres. Porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Um Deus, Ele nunca nos aponta, Ele nunca nos desampara.
mas para Abraão. Mas para Jesus, ou melhor, para Abraão, Deus preparou um carneiro substitutivo, mas para Jesus não teve. Jesus, ele foi naquela cruz por amor a mim e a você. E nós começamos a imaginar e pensar na nossa vida com Cristo, nesse período de isolamento, de afastamento, que muitas pessoas, nos dias normais, na tranquilidade, eles não vão à igreja. Mas até nesse período, muitas pessoas acabam não dando ou não tendo tempo para Deus. Se Deus perguntasse ou pedisse para você algo semelhante do que ele pediu para Abraão, qual era a sua resposta? Se nós, por muito menos, deixamos de ter comunhão e intimidade com Deus. Eu fiz questão de dizer no começo que Abraão ele era uma pessoa sujeita às nossas paixões, para deixar claro que ele era um ser humano comum igual a nós. Porque às vezes nós olhamos para os servos de Deus do passado e pensamos que eles eram super-homens. Muitas vezes eles erraram, mas também muitas vezes eles demonstraram uma fé tamanha que falta para nós nos dias de hoje. Nós precisamos aprender a ouvirmos a voz de Deus. Nós precisamos aprender e a termos prazer em termos comunhão com Deus. Ainda que você não consegue, não pode nesse período estar se reunindo no templo para estar em comunhão com a maior parte possível do corpo de Cristo. Procura ter tempo para adorar a Deus com a sua família, na sua casa. Pense no seguinte agora. Se vivendo aqui neste mundo, nesse período de vida que você tem, se você não sente prazer em se deleitar, em se regozijar, em ter comunhão com Deus aqui na terra, você vai querer ir para o céu para ter comunhão com Deus lá? A vida que nós vivemos aqui, ela deve ser uma antessala da vida que nós haveremos de ter na glória. Então, se você quer ter comunhão com Deus na glória, sinta-se com vontade sempre de ter comunhão com Deus aqui, de adorar a Deus aqui. Por maior que seja a dificuldade que você estiver passando, se deleita em Deus aqui nesta vida, aqui nesta terra, no período da sua existência. Eu vou pular alguns versículos para o 19, para encerrar a mensagem. Vai dizer aí: então Abraão voltou aos seus servos, e levantando-se, foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Deus, Ele provê as nossas necessidades quando nós vamos aonde Ele pediu que nós fôssemos. E o versículo 19 não vai dizer se Isaac ficou em Moriá ou não. Há um ocultamento agora de onde Isaac está. Porque o versículo só vai dizer que Abraão ele volta aos seus servos e eles vão juntos a Berseba, onde ele habita. Não fala nada sobre Isaac. E há um espaço de tempo
Isaac agora só vai aparecer ou reaparecer no capítulo 24, no seu casamento. Nem no capítulo 23, onde o texto vai narrar a morte de Sara, Isaac aparece. Mas ele aparece no capítulo 24, no dia do seu casamento. O que eu quero dizer com isto? Que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, como a Bíblia nos diz que veio, ele habitou aqui. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e voltou para junto de Deus. Mas haverá um dia que ele vai voltar, no dia que ele vai encontrar a sua noiva, a sua igreja. Um dia de grande festa, um dia de uma alegria que palavras não podem descrever este acontecimento. Que eu e você possamos estarmos ansiosos, aguardando este grande dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós encontrarmos com Ele e morarmos com Ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estarmos fazendo mais uma oração e agradecendo a Deus por este momento e por este tempo. Querido Deus, poderoso Pai, Deus que suple todas as nossas necessidades. Louvo a Ti, Senhor, porque o Senhor é o único Deus a quem nós devemos adorar, nos prostrar. Só o Senhor pode suprir, ó Pai, as nossas necessidades. O Senhor aumenta a nossa fé para que nós possamos viver aqui neste mundo uma vida perseverante. Aguça os nossos ouvidos, nossos sentidos, para que possamos ouvir o Teu chamado e, assim como Abraão, ficarmos à disposição, ó Pai, antes mesmo de saber qual é o plano. E ainda que o plano do Senhor possa parecer, num momento para nós, um pouco doloroso, nos ajuda a confiar que o Senhor vai estar conosco, vai nos dar a direção e vai nos guiar, Senhor. Abençoa a Tua igreja nesse período, nesse tempo, onde o corpo do Senhor estiver. Os proteja, os guarda, fortalece. Nos dê confiança para enfrentarmos esse tempo. Em nome de Jesus que oramos a Ti e te agradecemos. Amém.